Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Queridos, hoje nós vamos tratar deste assunto polêmico que está envolvendo pastores da Assembleia de Deus. Pastores da Assembleia de Deus. Segundo informações que chegaram até mim, pastores da Assembleia de Deus estão sendo, como é que a gente poderia classificar aqui? Seria denunciados? Pode ser. Então, pastores da Assembleia de Deus estariam sendo aí denunciados por envolvimento em um esquema de pirâmide financeira dentro da instituição. Essa pirâmide financeira promoveu uma verdadeira cascata de eventos, prejuízo que chega a quase R$ 1 bilhão. Gente que começou investindo 10 mil, 20 mil, passou para 50 mil, passou para 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Então, assim, gente, é um negócio obscuro envolvendo pastores da Assembleia de Deus. Várias denúncias foram feitas, inclusive até um escritório de advocacia conceituado foi chamado justamente para advogar a causa de algumas pessoas que se envolveram aí neste esquema, nessa pirâmide financeira. Mano, é aquilo que eu falei no vídeo que eu joguei aqui no canal. Quando a gente pensa que as coisas não vão piorar mais dentro da Assembleia de Deus, aí piora, irmão. Aí piora. É impressionante. Fique comigo até o final, a gente vai ver uma matéria que o Josué colocou no canal dele, falando sobre esse assunto. Eu gostaria de toda a sua atenção, porque a live de hoje promete. Se você puder, compartilha aí este vídeo com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Traga muita gente para cá, porque a live de hoje promete. Eu tenho muita coisa para passar aqui, e como eu falei a vocês, nós vamos estar reagindo à fala do Josué e também outras pessoas que eu consegui pegar aqui ah, informações, ok? Sobre essa matéria. Mas eu gostaria de passar a fala do Josué, pois o Josué tem informações contundentes sobre esse assunto. Vamos estar ouvindo aqui a fala do Josué. Vamos lá. Um mega escândalo financeiro envolvendo a gestão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, você internauta, para prestar atenção e analisar os pormenores dessa situação embaraçosíssima que envolve a gestão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Tá? Eu não vou aqui trazer nomes, embora tenha documentos, não vou aqui apresentar fotografias de ninguém, eu vou relatar o que está ocorrendo. Há uns 15 dias, aproximadamente, que eu recebo informações sobre esse escândalo. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, olha, trata-se de dinheiro, muito dinheiro, que envolve o miolo da gestão evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Evidentemente, eu não tenho todos os nomes das pessoas envolvidas. Umas são meras vítimas, principalmente obreiros. E diga-se de passagem, irmãos, esse escândalo trazendo prejuízos irreparáveis. Eu estou dizendo irreparáveis, porque uma situação dessa é praticamente impossível que as pessoas sejam ressarcidas do grandíssimo dano, da grandíssima perda que tiveram. Ou seja, a gente investiu. Mano, é impressionante. Mas eu fico assim, pensando, eu tava pensando com o Josué e outras pessoas. Mano, já pensou você ter um patrimônio e pegar o recurso que você tem do seu patrimônio e investir neste balaio de gato aí? E de repente você vê que o patrimônio que você investiu dificilmente voltará para você. É um negócio
Ah, meu irmão, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Tem muitas informações sobre isso aqui. Gostaria de passar. Mas antes, eu gostaria de comunicar aqui aos membros da Assembleia de Deus que a nossa luta é contra aqueles que estão promovendo o escândalo do reino dentro da Assembleia, ok? Então, nada contra você, frequenta a Assembleia de Deus, está lá na sua vida normal, ok? Nada contra. Eu faço oposição a um sistema criado pelos pastores da Assembleia de Deus que só favorecem ele. Eles são os grandes beneficiados. Tá entendendo? E esse esquema, irmão, um negócio bem montado, bem montado. Não é brincadeira não, não é brinquedo não, viu? Não é brinquedo não. Com o passar do vídeo, eu vou estar explicando algumas situações para você aqui do que aconteceu. Mas já quero informar aos membros da Assembleia de Deus, você que pertence a alguma Assembleia de Deus, olha, nossa luta aqui é contra um sistema que a Assembleia de Deus criou, ok? Ainda existe gente séria dentro da Assembleia de Deus, Pedrosa? Existe gente séria lá. Existem pastores sérios, Pedrosa? Existe. Eu conheço alguns pastores sérios da Assembleia de Deus, conheço, não vou negar. Mas a grande maioria, irmãos, é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Eu não boto a mão no fogo pela maioria, não. Eu boto a mão no fogo por uma minoria. E eu sei que ainda estão ali servindo a Jesus. Não ao homem, mas servindo a Jesus. Então fica aí o meu recado para você, assembleano, que possivelmente vai entrar na live. Tamires chegou, tá na área. Pessoal aí do canal Tio Cabeçudo também chegou, tá na área. A Rose Cândida chegou, tá na área. Graça e paz, Rosa, tá terrível, né, Rosa? Nívia Soares chegou, Eunice Rodrigues está na área. Deus abençoe todos vocês que chegaram e me prestigia neste horário, num assunto tão polêmico como esse de hoje. Irmão, vai compartilhando a live aí, por favor, viu? Compartilha a live aí. Primeiro, dentro do miolo da gestão da IEADPE, você vai analisar comigo. Eles têm informações privilegiadas. Eles têm o mapeamento, tá, das arrecadações financeiras. Olha só, irmãos, medita comigo. Isso aqui é uma análise, tá? Mensais que ocorre de Recife a Afrânio, que é a última cidadezinha lá de Pernambuco na divisa com o estado do Piauí. E, evidentemente, não somente, mas o grosso mesmo, eram pessoas de muito dinheiro no estado de Pernambuco. E Josué está tentando passar aqui, eu até passei. É uma hipótese. É uma hipótese, ok? O Josué, eu e o Josué, quando falamos neste ponto aí, a gente falou em hipótese, teoria de conspiração. O que, Pedrosa? Como a coisa partiu de pessoas de departamentos especiais no Templo Central, supõe-se que essas pessoas tinham acesso, por participarem desses departamentos, eles tinham acesso a um registro de seus principais dizimistas, os principais dizimistas da igreja, gente empresária, gente que, pelo cadastro lá, essas pessoas que trabalham, né, nesses departamentos sabiam perfeitamente que essas pessoas tinham recurso, e foram justamente essas pessoas que foram visitadas por essa equipe, montada estrategicamente para chegar lá. Tá entendendo? Em várias cidades aqui de Pernambuco, essa equipe foi lá para mostrar o projeto, o investimento. Muita gente confiando nessas pessoas, tá entendendo? Que eram
de renome dentro do templo central confiaram e fizeram lá a sua inscrição no projeto, no investimento. Vocês estão entendendo? Então, só foi procurado pessoas que tinham recursos, essas pessoas que tinham recursos por causa do projeto de investimento ficaram, né, deslumbradas e convidaram outros empresários também a participar do projeto do balaio de gato. Tá entendendo? Quando eu falar de balaio de gato, eu tô falando do projeto. Aí o que acontece? Vieram e fizeram sua inscrição também. Meu irmão, aí o que acontece? Muita gente investiu, irmão, pesado por causa dos retornos que estavam tendo dentro deste balaio de gato. Projeto. Eita, rapaz! Mas essas pessoas foram procuradas, por quê, Pedrosa? Porque haviam registros. E há registro no Templo Central dos melhores dizimistas, né, as pessoas que têm lá um dízimo gordo, tem registro dentro do Templo Central, irmão. Tem registro. A Wanda Maria chegou, tá na área. E o Manassés também chegou, tá comigo. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Que são membros, que são gestores, que são obreiros dessa igreja. Agora, como é que isso funcionava, irmão Josué? Analisa comigo. Pessoas de dentro da gestão da IEADPE, que envolve as finanças, envolvida e responsável pelas finanças da igreja, evidentemente sabem o mapa financeiro, como eu falei, de Recife a Frânio. Olha, esse mês entrou tanto, esse mês entrou tanto. Então, naquela dita cidade, naquela cidade ali, tem pessoas de alto poder aquisitivo. Não é alto, não. Altíssimo poder aquisitivo. Pessoas que investiram, irmãos, 4 milhões de reais, 500 mil reais, 400 mil reais. Isso é o que nós sabemos. Eu não diria pirâmide financeira, mas atraídas pelo lucro fácil. Quando o mercado oferece um rendimento abaixo de 1%, fora impostos e taxas que os bancos e as entidades financeiras que captam recursos no mercado, que captam investidores, pagam sobre o que elas administram, você tem um determinado risco, mas normalmente essas empresas são cobertas por entidades securitárias, tem seguros, às vezes tem garantia, às vezes não sempre são autorizadas a funcionar pela Secretaria, pelo Ministério da Fazenda. Mas esse grupo que jogava dinheiro, tem muito dinheiro, vão acompanhando comigo, nessa captação de recursos e remuneração que, segundo informações que me chegam, oferecia até 5% no mercado. Uma pessoa que investiu 4 milhões de reais, 4 milhões de reais, se ele colocar na poupança, vai render o quê? Vai render 35 mil reais? 35 mil reais? 40 mil reais? Agora, nessa aplicação que permeia a gestão toda, quando eu digo porque são gestores envolvidos, a pessoa que investisse 4 milhões de reais teria um rendimento de até 200 mil reais a 5% por mês. Então eu estou com 4 milhões na minha conta, o mercado me oferece 35 mil reais por mês, né? Então, se eu for investir numa empresa, empreender, vai demandar um risco muito grande. Então eu coloco o meu dinheiro, 4 milhões de reais, e vai me dar 200 mil reais por mês. Mas, irmão Josué, e alguém tinha 4 milhões de reais? Tem muita gente por esse estado de Pernambuco que tem dinheiro. Além disso, você sabe que no mapa financeiro das Assembleias de Deus, às vezes as pessoas têm uma propriedade, têm um imóvel, têm um automóvel de grande valor, vendem e tem delas que ainda ofertam. Então, eles por certo, pensavam, olha, naquela cidade entrou esse mês, vamos supor, aí 10% de 1 milhão, 100 mil reais de dízimo, porque é isso que acontece. Olha, então falava, alguém que conhece esses trâmites, esse mapa financeiro da igreja, falava para essa pessoa e dizia, olha, naquela cidade entrou 100 mil reais de uma oferta. Então a pessoa se dirigia para lá, levando consigo, né,
a assinatura não a assinatura física, mas o quê? A informação que pertencia, conhecia, tramitava e às vezes chegava até ser parente de pessoas que transitavam dentro das finanças da igreja e ia nesse know-how, com esse lastro de mostrando uma pseudo-confiança. E o que consta é que chegava a pessoa que ganhou aquele capital ou que tinha muito dinheiro naquela cidade. Convencia a pessoa botava o dinheiro, 400 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, 4 milhões de reais, mas você vai aplicar esse dinheiro? Não, mas eu tenho trânsito na diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu tenho pessoas minhas na tesouraria, na diretoria financeira da igreja, conhece tudo lá dentro. Então, essa pessoa é mais digna de confiança, a palavra dela, né? O meio que ela transita, o meio que ela vive, até porque me mandaram fotografias dessa pessoa que captava esses recursos com a esposa do presidente, tá entendendo? Com fulano, com ciclano. Então, o que foi que eu deduzi? Que essas fotografias, irmãos, assim como eles fazem com os políticos, né? E com autoridades, às vezes funciona como uma assinatura que respalda não somente a conduta, como o que aquela pessoa falar. Ou seja, o tráfico de influência. Vocês estão entendendo aí? Essas pessoas chegavam nessas cidades e mostravam as fotos deles com pessoas influentes dentro da igreja, pastores presidentes e essas coisas todas. Então, isso servia para respaldar. Aí, a pessoa que estava sendo convidada a participar do balaio de gato, né? O investimento. Já falei, não foi? Toda vez que eu falar balaio de gato aqui, é o investimento. Então, para eles darem mais credibilidade, aí eles diziam, não, eu trabalho lá no Tempo Central, eu sou assessor disso, eu trabalho aqui, eu tenho influência com toda a diretoria do Tempo Central. Aí a pessoa que estava sendo convidada ficava tranquilo, porque aquilo dali servia para validar, dar mais confiança, dar mais credibilidade para o cara entrar no balaio de gato. Projeto, né? E entrava mesmo, irmão. Então, houve muito tráfico de influência, gente. Pelo amor de Deus, bendito. Tráfico de influência. Só porque trabalha com gente poderosa, usou essas fotos com gente poderosa para alcançar esses objetivos aí que se tornaram obscuros. Lamentável negócio desse, irmão. Lamentável negócio desse. Você quer ver um exemplo? Só para você analisar comigo, tá? Então veja, o Flávio Bolsonaro, filho de Jair Messias Bolsonaro, foi agora para os Estados Unidos. Nada mais, nada menos do que Donald Trump, o presidente da maior potência do planeta, recebe Flávio Bolsonaro, se deixa fotografar ao lado dele, depois o Dade Vance, que é o vice-presidente, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado mais poderoso dos Estados Unidos, tudo ao lado de Flávio Bolsonaro. Então, quando Flávio Bolsonaro chega demonstrando, primeiro, uma capacidade de argumentos muito grande, de que é uma pessoa, como na realidade é, honesta, de assim, alta relevância no mundo. Por quê? Foi recebido, foi fotografado, foi se deixado conversar no salão oval da Casa Branca. Então ele chega com aquele lastro de confiança, de respaldo. A mesma coisa. Essa pessoa que captava recursos, se deixava fotografar, primeiro, parente de diretores da igreja. Segundo, se deixa fotografar e apresenta nas redes sociais envolvimento com o pastor presidente, o vice-pastor presidente, a mulher do pastor presidente, então tira foto e ostenta nas redes sociais. Então, quando ele chega nessas cidades que alguém vê, olha, preste bem atenção no que eu estou dizendo, aquelas fotografias funcionam como uma assinatura. Assinatura. Tá entendendo? Então, essas pessoas confiavam, até porque, na realidade, essa pessoa tinha trâmite, né, no seio da diretoria da igreja. Então, investiram esse dinheiro. Mas o resultado é que os valores de rendimento vieram sendo pagos, porque me parece que há 5 anos que isso funcionava. E esse ano, janeiro, fevereiro, março, abril, começou a quebrar.
não se teve mais condições de pagar os rendimentos. Então imagina você, a pessoa com 400 mil reais, pessoas do dia a dia, tá? Que eu sei das cidades aí, que me passaram, pessoas de confiança, de 400 mil, 500 mil reais, 1 milhão de reais, 4 milhões de reais, e de repente, esse dinheiro lá empregado, sem seguro, sem nenhuma garantia do governo federal ou de instituição financeira ou de securitária, tá entendendo? Simplesmente a especulação financeira que demandava até empresas do exterior. Então se quebra uma quebradeira geral, de formas que as pessoas não recebem mais nem o rendimento. Aí você acha que o capital que está lá, que era responsável pelo rendimento mensal, você acha que essas pessoas terão garantia de receber? Não. Então, a maioria dessas pessoas, eu não diria gananciosas, porque quem não gosta de dinheiro? Mas veja, vamos fazer um paralelo aqui. Quem não gosta de dinheiro? Agora, eu mesmo gosto, mas eu não gosto de facilidades. Nunca gostei. Nunca me envolvi com facilidades. O que eu vejo é que o trabalho honesto, digno, a remuneração lhe dá um sono perfeito, lhe dá uma tranquilidade, lhe dá uma maneira segura de você entrar e sair sem ter a quem prestar conta, assim, no sentido de coisas mal feitas. Mas as pessoas que vão atrás de vantagem terminam dando com os burros na águas. Então, imagina que tem relatos por aí, vídeos na internet, que até separação já houve. Casais desfeitos, o casamento dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de obreiros. Irmãos, até que ponto esses gestores, essa gestão, tem deixado macular, ultrajar o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cuja finalidade é pregar o Evangelho, é adorar a Deus e não está se envolvendo. Ah, irmão José, você prova? Eu provo a rachadinha. O que Josué falou aí, procede. Teve um casamento que se desfez porque entraram nesse balaio de gato aí. Investiram, tá certo? Investiram. Houve conflitos de opiniões sobre o investimento. Casamento que foi promovido dentro da Assembleia de Deus e hoje está um por um lado, outro por outro. Por quê? Por causa do balaio de gato, do investimento, esse suposto investimento que fizeram aí. Agora eu pergunto, isso é de Deus? Isso é de Deus? Eu fui duramente criticado no vídeo que eu fiz, coloquei aí na grade, quando eu, na minha análise sobre essa situação, eu falei que a Assembleia de Deus hoje tem dono e não é Jesus. Não é Jesus. Muito se fala sobre isso nos corredores de muitas convenções. Por quê? Porque muita gente está percebendo que quem manda na igreja é o pastor presidente. Quem manda na igreja é o pastor presidente milionário. Ele e sua família. É verdade ou não é? É verdade. Quem manda em Madureira? Me diga. Me diga aí quem manda em Madureira. É Jesus? Quem é que manda lá em Belém do Pará? É Jesus? Quem é que manda na Assembleia de Deus do Belém? Belenzinho. É Jesus? Quem é que manda na ADVEC? É Jesus? Tá entendendo? Então, assim, a gente percebe que muitas denominações, hoje em dia, quem manda na denominação é o pastor presidente milionário. Priscila chegou, tá na área, né, Priscila? Obrigado, viu? É o pastor presidente milionário. E a gente tece crítica aqui por conta disso, irmão, porque a Assembleia de Deus virou um empreendimento familiar. É ou não é? Eu falo da Assembleia porque eu pertencia a ela. Eu critico este sistema porque eu vejo que esse sistema é um sistema criado por homens que rouba a glória de Deus na denominação.
A denominação que deveria ser para Deus não é mais. Por quê? Porque ela se tornou uma empresa, um empreendimento familiar. Tá entendendo? E os membros dessa igreja são apenas números para fazer, viu, a engrenagem se mover. É ou não é? Eu gostaria que você me questionasse aí, respondesse essa minha pergunta. O que é que você acha dessa minha análise? A Assembleia de Deus hoje tem dono, ela se tornou uma empresa, também se tornou um empreendimento familiar, onde a família do pastor, presidente milionário, manda, e os membros são apenas números para fazer a engrenagem rodar. Gostaria da sua opinião. O que é que você acha dessa análise que eu fiz? Você concorda, discorda? Vamos lá?